Olá, nesse vídeo vamos demonstrar como criar e configurar o controle de estoque do Embriol, tá ok? Estou logado com o usuário do tipo enfermagem, mas poderia ser também um usuário do tipo farmácia, tá ok? Bom, então no controle de estoque, nós separamos ele da seguinte forma. De baixo para cima nós fazemos a configuração de estoque, tá ok? E de cima para baixo a parte de entradas, relatórios, etc. Bom, então vamos começar configurando os locais de estoque. Nós já entregamos para vocês um local previamente cadastrado, que nós chamamos de farmácia, mas vocês têm total liberdade para alterar o nome, basta clicar aqui no botão editar e alterar o nome do seu local de estoque. Você também pode associar, caso vocês possuam mais de uma clínica, um local de estoque a uma determinada clínica. Aqui no meu ambiente de testes eu possuo apenas uma clínica cadastrada, tá ok? Bom, quais são as configurações que podem ser feitas no local de estoque? Bom, primeiro, exibir os itens no prontuário da paciente. Por que isso é interessante? Porque a enfermeira, né, ela pode inserir esse item no prontuário da paciente e, dessa forma, criar um rastreio, tá, ok, de toda a medicação. Permitir baixar itens no prontuário. O que é isso? Um item que for inserido no prontuário da paciente, é possível que seja feita uma baixa automática do estoque. Isso é muito útil para itens para locais de estoque tipo centro cirúrgico, vou demonstrar aqui. E permitir também criar ordem de serviço automático a partir do prontuário, tá bom? Então, aqui na minha farmácia, tá? Na minha clínica fictícia, eu vou dizer o seguinte: eu vou exibir os itens no prontuário da paciente, vou permitir baixar os itens no prontuário, tá bom? E vou criar ordem de serviço automaticamente. Nos próximos vídeos eu demonstro sobre ordens de serviço, tá joia? Vou salvar. Vou criar agora um outro local de estoque, que eu vou chamar de centro cirúrgico. Eu vou exibir também os itens no prontuário da paciente, vou permitir baixar, tá? Mas não vou criar ordem de serviço, que seria agulha, gase, né? Gente, isso é da rotina de cada clínica, tá ok? Então, salvei aqui este local de estoque. Eu vou criar mais um local de estoque, que eu vou chamar aqui de almoxarifado. Eu não vou exibir os itens no prontuário da paciente, consequentemente não vou baixar, porque são itens tipo papel, caneta, né? Esses itens aí da rotina da clínica, mas que não entra para paciente. Então, perceberam o que eu fiz? Eu tenho um local de estoque onde eu vou controlar, né, fazer baixas pelo prontuário da paciente, e vou criar ordem de serviço, que eu vou fazer baixa no prontuário da paciente, não criar ordem de serviço, e o outro que não aparece em hipótese alguma para o paciente. Não há um limite para cadastros de locais de estoque dentro do Embrion, ou seja, vocês podem cadastrar quantos locais forem necessários, tá bom? Bom, então cadastrei os locais de estoque, tá? Próximo passo é cadastrar os fornecedores, caso não estejam cadastrados. Eu não vou cadastrar agora, né? Porque senão vai demandar muito tempo. Mas fiquem atentos a esta opção aqui, ó, exibir no estoque, igual assim. Por que isso? Existem fornecedores que não fazem sentido aparecer no controle de estoque. Então, para não ficar poluindo ali a listagem, nós criamos essa flag aqui, que vocês indicam se o fornecedor será ou não exibido no estoque. Tá joia? Bom, você também pode editar, né, o fornecedor e passar que ele se torne visível, tá? Basta alterar aqui a configuração, tá ok? Bom, feito isso, né, outra configuração do nosso controle de estoque, que é necessária ser feita, é o cadastro de posologias. Nós já entregamos algumas posologias cadastradas, tá? Então, por exemplo, 6 em 6, 8 em 8, 12 em 12. E qual é a quantidade de doses que isso representa, né? O que isso é útil? Na tabela de medicação, lá no médico, o sistema já calcula a quantidade que vai tomar desta medicação. Depois podemos fazer um vídeo somente mostrando essa tabela para vocês, tá bom? Então, cadastrou a posologia e isso será utilizado para o cadastro da medicação, tá ok? Então, agora eu vou cadastrar os meus itens no meu estoque. Desculpa, no estoque não.
vou cadastrar os itens que eu vou utilizar dentro do Embryol, tá? E depois que eu dou entrada no meu estoque. Ou seja, os itens que eu inserir em controle de estoque, cadastro de materiais e medicamentos, eu não estou dando entrada no estoque. Estou apenas preparando esses itens para serem inseridos no meu estoque. Então, como é que eu faço esse cadastro? Botãozinho cadastrar, tá? Se for um item diferente de medicação, as únicas informações que precisam cadastrar são essas aqui. Se for medicação, existem outras configurações que aí eu mostro para vocês. Então, vamos cadastrar os dois tipos, tá joia? Vou cadastrar aqui um descartável e eu vou falar que vai ser luvas para exemplificar, ok? Aqui. Você me pergunta, Léo, mas marca e fabricante não é a mesma coisa? Para a maioria dos itens, sim. Né? Mas eu falo muito assim, por exemplo, Johnson Johnson, né? Aí tem o fabricante, que é Johnson Johnson, e a marca, que seria Turma da Mônica, né? No caso de fralda, por exemplo, ou preservativo, né? Tá bom? Nontex, por exemplo. Referência, tá? Então, é a referência desse medicamento, qual que ela é. Estoque mínimo, o sistema ele avisa para vocês via alerta, tá lá na tela de estoque, quando chegar no número que vocês digitarem aqui. Então, por exemplo, o estoque mínimo são 10 luvas. E o principal desse cadastro é unidade de medida. Quando vocês forem escolher uma unidade de medida, pensem na menor fração que vocês darão baixa no estoque. Tá? Não é na entrada, pessoal, é na hora da baixa. Esse aqui que é o segredo do nosso controle de estoque. Tá? Por quê? Se eu cadastrar esses luvas do Léo como caixa, toda vez que eu der baixa, eu vou baixar uma caixa inteira. Então, se fizer sentido dentro do meu controle de estoque, isso, ok. Agora, se eu for dar, né, como baixa unitária, então eu vou cadastrar como unidade. Tá joia? Então, fiquem atentos na hora de cadastrar e pensem na hora da baixa, tá bom? Registro da Anvisa, né? É o registro do material, da medicação junto à Anvisa. Bom, feito isso, só salvar. Agora eu vou cadastrar uma medicação para mostrar para vocês o cadastro, né, de uma medicação. Se for uma medicação que não é uma medicação controlada, tá? Basta preencher os campos aqui que eu vou falar de cada um deles. Se for uma medicação controlada, a gente exibe um campo a mais, que é a classe, tá? Então aqui você informa qual que é a classe daquela medicação controlada, tá joia? Então vamos dar entrada aqui numa medicação, eu vou chamar aqui de teste. Oral. A metodologia é aquela que nós cadastramos previamente, tá ok? Então, que é para tomar uma vez ao dia. Quantidade de UIs é a dose daquela medicação, tá? Ou seja, quando for tomar, qual que é a dose que vai tomar, né? Isso é escrito, né? Então, foi falando quantos UIs que são cada medicação. Eu vou falar aqui que é 125. E a sobra, não tem sobra nesse caso. Mas essa sobra aqui é legal, aquelas canetas, sabe? Que normalmente sobra, né? Um pouquinho, aí vocês orientam o paciente a puxar aquela sobra para depois utilizar, né? Como aplicação aí. Então, essa sobra, vocês utilizam para fazer o cálculo automático na tabela de monitorização, tá? Então, tipo, tá, que eu vou colocar como outros aqui. Valor de venda. Para gerar uma ordem de serviço automaticamente, o valor de venda deve estar preenchido. Ou seja, se vocês não forem, né, de repente você configurou o seu local de estoque,
para criar uma ordem de serviço automática, mas você tem um item que você não quer vender para paciente. Basta deixar o valor de venda em branco. O valor de venda que vocês preencherem aqui será calculado lá na hora de criar a ordem de serviço. Eu vou mostrar em outro vídeo como criar essa ordem de serviço. Tá? Conduta também leva para a tabela de monitorização. No vídeo sobre a tabela, nós vamos apresentar como que essa conduta é preenchida lá. Tá, ok? Então, vou colocar aqui, olha, tomar sempre às 20 horas. Importante, né? Tomar comprimido sempre às 20 horas. Fabricante. Estoque mínimo. Quantidade de medidas. Então, vou dar saída, tá, desse indutor do Léo por comprimido. Tá joia? Então, por exemplo, quando eu for dar entrada, se na caixa vem 20 comprimidos, eu vou dar entrada em 20 comprimidos. Tá bom? Na hora da entrada do material, eu demonstro isso para vocês. Registro da Anvisa. E salvar. Então, assim vocês vão preparando os itens, tá? Tem vários itens já que foram inseridos aqui para dar entrada no seu estoque, ok? Bom, assim nós finalizamos então a nossa configuração. Vou gravar um outro vídeo demonstrando como dar entrada no estoque.